Aula 1. Explorando orçamentos. Olá, Ana. Enquanto estávamos a falar da lista de compras, também tenho pensado no meu próprio orçamento ultimamente. Oh, sim? O que tem estado a considerar em termos do seu orçamento? Bem, quero ter a certeza de que estou a alocar o meu dinheiro com sabedoria, especialmente para itens essenciais como comida. Isso é tão importante. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre necessidades e desejos, certo? Exatamente. Concordo que todos têm algo único para oferecer, mas também estou a pensar nos constrangimentos orçamentais. Totalmente. Trata-se de priorizar o que é mais importante e ainda deixar espaço para alguma flexibilidade. Absolutamente. Estou a tentar estar atento a isso enquanto planeio os meus gastos. Tem alguma dica de orçamento? Bem, uma coisa que me ajudou muito foi a monitorizar as minhas despesas de perto. Desta forma, pode identificar áreas a salvar. Isso faz muito sentido. Acompanhar de perto para onde vai o meu dinheiro é provavelmente o melhor sítio para começar. Aula 2. Diversidade nas viagens. Ai, Ana, eu estava a ler sobre algumas tendências de viagens outro dia. Aparentemente, a Nova Zelândia está a tornar-se um destino muito popular. A sério? Isso é interessante. Pergunto-me o que está a impulsionar o aumento do interesse na Nova Zelândia. Pelo que li, está a atrair muitos viajantes, principalmente de países asiáticos e outras ilhas do Pacífico. Hum, isso faz sentido. A Nova Zelândia tem paisagens naturais tão diversas, não é de surpreender que atraia um público global. Definitivamente. E acho que o foco do país na sustentabilidade e no ecoturismo também é um grande atestador para muita gente. Absolutamente. A oportunidade de mergulhar numa cultura e ambiente únicos é tão apelativa. Concordo. Explorar diferentes lugares e experimentar essa diversidade é o que torna as viagens tão enriquecedoras. Totalmente. Isso abre realmente os nossos olhos para novas perspectivas e modos de vida. Eu adoraria visitar a Nova Zelândia um dia. O mesmo aqui. Está definitivamente na minha lista de viagens agora. Quanto mais aprendo sobre isso, mais intrigado fico. Aula 3. Navegando nas lojas. Olá, Ana. Preciso de ir buscar algumas coisas na loja. Quer vir comigo? Claro, ficaria feliz em dar uma mão. O que é que procura? Bem, preciso de umas meias novas e alguns utensílios domésticos. Tem alguma recomendação sobre onde ir? Deixa-me pensar. A loja de departamentos na rua costuma ter uma boa seleção de meias. E a loja de artigos para o lar ao lado é ótima para encontrar os itens essenciais do dia a dia. Fantástico. Obrigado pela dica. Vamos lá juntos? Absolutamente. Terei todo o prazer em ajudá-lo a encontrar o que precisa. Ótimo. Tenho a certeza de que ter um conjunto extra de olhos será útil. Definitivamente. Além disso, é sempre mais divertido fazer compras com um amigo. Concordo. Muito bem, vamos ver o que podemos encontrar. Lição 4. Sonhando com a primavera.
Ai, Ana, alguma vez estiveste no Japão durante a época da flor de cerejeira? Não, não, mas sempre quis ir. Ouvi dizer que é absolutamente deslumbrante. É mesmo. As delicadas flores cor-de-rosa contra o céu azul são simplesmente de tirar o fôlego. Só posso imaginar. Já vi fotos, mas aposto que são ainda mais bonitas pessoalmente. A atmosfera é tão serena e pacífica. Todos parecem abrandar e apreciar a beleza natural. Isso soa maravilhoso. Adorava experimentar essa sensação de tranquilidade. Bem, sabes, estava a pensar planear uma viagem para lá na primavera. Estaria interessado em juntar-se a mim? A sério? Oh, John, isso seria fantástico. Adoraria explorar o Japão convosco durante a época da flor de cerejeira. Maravilhoso! Podemos começar a planear os pormenores. Tenho a certeza que será uma experiência inesquecível. Aula 5. Decoração para as férias. Ai, Ana, já começou a decorar para as férias? Não, ainda não, mas estou a ficar animado para começar. Tem alguma ideia divertida em mente? Bem, estava a pensar que podíamos arranjar uma grande árvore de Natal e decorá-la com todo o tipo de luzes e ornamentos. Oh, isso soa adorável. E deveríamos pôr uma estrela no topo, não achas? Definitivamente. E talvez possamos pendurar um visco em casa também. Ou, visco. Isso seria tão festivo. Podemos beijar debaixo dela, é claro. Claro, deveríamos colocar alguns presentes debaixo da árvore. Sim, isso é obrigatório. Com laços grandes e coloridos no topo. Absolutamente. Vai parecer tão mágico quando estiver tudo pronto. Lição 6. Cozinhar sabores. Ai, Ana, qual é a tua erva favorita para cozinhar? Isso é difícil. Devo dizer que o orégano é a minha preferida. Acrescenta uma profundidade de sabor tão grande. Ah, sim, o orégano é fantástico. Eu próprio gosto mais de alho e cebola. Oh, alho e cebola são clássicos. Eles realmente fazem qualquer prato se estalar. Absolutamente. Utilizo-os em quase tudo o que cozo. Também. São uma base de sabor tão versátil. Definitivamente. Já alguma vez experimentou misturar um pouco de orégano com o alho e a cebola? Não, mas isso soa delicioso. Terei de experimentar da próxima vez. Realmente reúne tudo da maneira mais incrível. Lição 7. O passatempo favorito da Ana. Ai, Ana, já experimentou aquele novo passatempo que me falava? Oh, queres dizer as minhas aulas de cerâmica? Tenho estado a amá-los. O instrutor é tão paciente e é tão relaxante trabalhar com o barro. Isso é fantástico. Que tipo de coisas tem feito? Bem,
Comecei com alguns vasos básicos e tigelas, mas agora estou a tentar fazer desenhos mais complexos. Na semana passada fiz esta travessa muito fixe com um padrão geométrico. Uau! Isso soa impressionante. Adoraria ver as tuas criações algum dia. Absolutamente. Estou muito orgulhoso de como estão a sair. Tem sido um novo passatempo tão divertido de descobrir. Posso imaginar. Deve ser realmente satisfatório fazer algo com as próprias mãos. Definitivamente. É uma boa pausa no meu trabalho diário também. O estúdio de cerâmica tem uma vibração tão calmante. Isso é maravilhoso. Fico feliz que tenha encontrado algo de que tanto gosta. Lição 8. Artigos domésticos. Ai, Ana, tem ido à loja ultimamente? Preciso de apanhar algumas coisas. Não, não o fiz. O que procura? Bem, estou a ficar sem algumas coisas essenciais para a casa, como detergente, papel higiênico e detergente para a roupa. Oh, esses são itens importantes para ter em casa. Deixe-me pensar. O que mais precisa normalmente para repor? Também preciso de umas lâmpadas novas, uma esponja para a cozinha e talvez alguns outros materiais de limpeza. Parece uma boa lista. Não se esqueça de coisas como baterias, papel alumínio e sacos de plástico também. São úteis para todo o tipo de usos domésticos. Bom ponto. Vou certificar-me de verificar isso também. Mais alguma coisa que recomendaria que eu levasse? Bem, se vão, podem pegar uns lanches ou bebidas também. É sempre bom tê-lo à mão para quando os convidados vêm. É uma ótima ideia. Vou certificar-me de estourar algumas das nossas guloseimas favoritas. Aula 9. Desporto e lazer. Ai, viste o grande jogo ontem à noite? Não, perdi. Que desporto foi? Foi o jogo do campeonato da nossa equipa de futebol local. Jogaram tão bem e conquistaram o título. Isso é fantástico. O futebol cresceu muito em popularidade por aqui, não é? Definitivamente. Tornou-se um dos desportos mais vistos e praticados, ainda mais do que alguns dos tradicionais. Percebo porquê. É um jogo tão emocionante e rápido. Joga a si próprio? Na verdade, eu faço. Faço parte de uma equipa da Liga Amadora que se reúne algumas vezes por semana para treinar e competir. Isso é fantástico. Aposto que é muito divertido fazer parte de uma equipa assim. É mesmo. É uma ótima maneira de manter-se ativo e conhecer novas pessoas que partilham a mesma paixão pelo desporto. Lição 10. Vida na cidade. Bem, tem os seus prós e contras. A comodidade de estar perto de tudo é agradável, mas o trânsito pode ser um verdadeiro incômodo. Isso é verdade. Ouvi dizer que o transporte público é muito bom na cidade. No entanto, É, mas ainda pode ficar lotado durante a hora de ponta. O barulho e as multidões também podem ser um pouco avassaladores. entendo. E quanto ao custo de vida? Ouvi dizer que as rendas e os preços tendem a ser mais altos na cidade. Oh, definitivamente.
Habitação e mercearia são um pouco mais caros em comparação com os subúrbios ou áreas rurais. Isso é algo que vou ter de levar em consideração. Mas acha que os trade-off FIOV valem a pena? Depende muito do seu estilo de vida e prioridades. Se não se importa com a agitação, a cidade pode ser um lugar emocionante para viver. Isso é um bom ponto. Terei de pesar os prós e os contras cuidadosamente antes de decidir. Parece um plano. Deixe-me saber se tiver outras perguntas enquanto está a considerar a mudança. Lição 11. Planeamento de viagens. Olá, Ana. Estou a começar a planear uma viagem à Europa. Tem alguma recomendação? Europa. Que empolgante. Que países têm interesse em visitar? Bem, adoraria ver algumas das grandes cidades como Paris, Londres e Roma. São todas escolhas fantásticas. Já pensou em como vai se deslocar quando lá chegar? Na verdade, não. Não tenho a certeza se devo reservar voos entre cada cidade ou procurar comboios ou autocarros. Essa é uma boa pergunta. Os comboios são muitas vezes uma maneira conveniente e cênica de viajar na Europa. Isso é um bom ponto. Vou ter de investigar o sistema ferroviário e ver se isso faz mais sentido. E não se esqueça de levar em consideração o tempo para passear e experimentar a cultura local em cada local. Absolutamente. Quero ter a certeza de que deixo tempo suficiente para realmente mergulhar nos destinos. Lição 12. Cadernos favoritos. Ai, Ana, tem algum tipo de caderno favorito? Essa é uma ótima pergunta, John. Prefiro muito os cadernos em espiral. As bobinas facilitam a virada das páginas e a escrita em ambos os lados. Eu sou do mesmo jeito. Acho a encadernação em espiral muito mais conveniente do que a encadernação nos cadernos tradicionais de capa dura. Definitivamente. E gosto de como a espiral deixa o caderno plano quando estou a escrever. Parece mais natural. Absolutamente. Além disso, a espiral dá-lhe a flexibilidade de arrancar páginas facilmente, se necessário. Isso é uma grande vantagem para mim. Exatamente. Os cadernos em espiral são tão práticos. Tem uma marca ou estilo favorito que tende a preferir? Bem, sou um grande fã dos cadernos 5 estrelas. Têm uma qualidade tão boa nas páginas e as capas são realmente duráveis. Oh sim, o 5 Star é uma ótima escolha. Também gosto muito da marca Mid. Eles têm alguns designs divertidos e cores para escolher. O mel também é sólido. As capas estampadas podem adicionar um toque pessoal agradável ao seu notebook. Lição 13. Tesouros da família. Olá, Ana. Já alguma vez se deparou com alguma herança de família especial ou lembranças das suas viagens? Assim, tenho alguns itens muito apreciados. Por exemplo, tenho este lindo colar que pertenceu à minha avó. Foi transmitido de geração em geração. Isso é maravilhoso. Também tenho alguns objetos sentimentais, como este relógio de bolso que o meu pai me deu antes de falecer. É um dos meus bens mais valiosos. Isso é tão atencioso.
Posso imaginar o quanto esse relógio significa para ti. Tem algum outro item especial que tenha recolhido ao longo dos anos? Definitivamente. Tenho uma coleção de postais de todos os sítios para onde viajei. Cada um lembra-me memórias e experiências maravilhosas. É uma ideia adorável. Também tenho algumas lembranças assim. Por exemplo, tenho esta pequena estatueta de madeira que comprei numa viagem ao México. Tornou-se uma pequena decoração agradável na minha casa. Isso soa lindo. É incrível como estes objetos simples podem ter tanto significado e significado para nós. Absolutamente. Estes elementos sentimentais ajudam-nos realmente a ligar ao nosso passado e às pessoas e lugares que moldaram as nossas vidas. Não podia estar mais de acordo. É maravilhoso podermos cercar-nos destes lembretes significativos. Lição 14. Jornada de fitness. Ai, Ana, tenho notado que tem estado muito em forma ultimamente. Tem trabalhado numa nova rotina de exercícios? Por quê? Sim, eu tenho. Comecei uma combinação de exercícios de cardio e de treino de força, e isso tem feito uma diferença real. É ótimo ouvir isso. Que tipo de cardio tem feito? Tenho andado a correr algumas vezes por semana e também a experimentar alguns treinos HIIT. Eles realmente elevam a minha frequência cardíaca. Bom, o IT é uma forma tão eficiente de treinar. E o treino de força? Tenho incorporado alguns levantamentos de peso, concentrando-me principalmente em exercícios compostos como agachamentos e deadlifts. Tem sido desafiante, mas muito gratificante. Os movimentos compostos são tão importantes para a construção da força geral. Estou impressionado por o ter apegado a isso. Obrigado. Foi definitivamente uma viagem, mas estou a sentir-me mais forte e com mais energia. Tem algum objetivo de fitness em que está a trabalhar? Absolutamente. Tenho tentado melhorar a minha flexibilidade e mobilidade, por isso tenho feito yoga algumas vezes por semana. Aula 15. Exploração do mercado local. Ai, Ana, ouvi dizer que foste ao mercado local no fim de semana. Como foi? Foi fantástico. Encontrei tantas lembranças únicas e interessantes. Devia mesmo dar uma olhada. É uma ótima ideia. Que tipo de coisas encontraste? Bem, me deparei com este lindo cesto tecido à mão que tinha de ter. O artesanato foi incrível. Uau, isso soa adorável. Adoro apoiar artesãos locais e encontrar artigos únicos. Absolutamente. E o mercado tinha muito mais do que apenas artesanato. Havia todo o tipo de produtos frescos, assados e até uma deliciosa comida de rua. Ou, comida de rua no mercado local? É mesmo o meu beco. O que é que acabou por tentar? Tinha os tamales mais fantásticos. Eram tão saborosos e perfeitamente cozidos no vapor. Agora faz-me ter desejo de tamales. Terei definitivamente de fazer uma viagem ao mercado em breve. Lição 16. Emoção da nova casa. Ai, Ana, ouvi dizer que estás a mudar para um novo sítio. Isso é emocionante.
Sim, estou. Estou a olhar para o apartamento neste momento. Gostaria de vir vê-lo? Adorava, mas não quero impor se estás no meio de alguma coisa. Nem um pouco. Podia usar uma segunda opinião. Vem cá, estou a terminar uma papelada. Muito bem, soa bem. Vou agora. Deixe-me saber a morada. Fantástico. Vou enviar uma mensagem de texto para si. Mal posso esperar que vejam o sítio. Ótimo, estarei aí em breve. Este é um passo tão grande. Estou feliz por si. Obrigado. Estou tão entusiasmado. Foi um processo longo, mas acho que encontrei o local perfeito. Tenho a certeza que o fizeste. Tens um bom gosto, por isso não tenho dúvidas de que vai ser fantástico. Lição 17. A Batalha de Nova Orleans. Ai, Ana, sabia que a Batalha de Nova Orleans foi travada depois da Guerra de 1812 ter terminado oficialmente? Não, não sabia disso. O que aconteceu? Bem, o Tratado de Ghent foi assinado em dezembro de 1814, mas as notícias viajavam lentamente naquela altura. Os britânicos ainda lançaram um ataque a Nova Orleans no início de 1815, pensando que a guerra ainda estava em marcha. Uau, isso é interessante. Então, quem ganhou essa batalha? Os norte-americanos, liderados pelo general Andrew Jackson, derrotaram decisivamente os britânicos. Apesar de a guerra ter terminado, os americanos ainda conseguiram uma grande vitória. Entendo. Deve ter sido uma situação caótica, com a guerra a terminar, mas a luta continua. Exatamente. Ambos os lados estavam cansados do conflito nessa altura, mas ainda se sentiam compelidos a levar a cabo esta batalha final. Foi um final dramático para a Guerra de 1812. Fascinante. Não sabia deste pedaço de história. É incrível como a comunicação era tão mais lenta naquela época. Sim, a falta de comunicação instantânea criou algumas situações estranhas. Mas a Batalha de Nova Orleans foi considerada uma das vitórias americanas mais desordenadas da história. Lição 18. Os grandes acionamentos de gado. Ai, Ana, sabia que em 1890, as grandes carruagens de gado do Texas ao Kansas tinham chegado ao fim em grande parte? Não, não percebi isso. O que é que aconteceu para causar o fim daqueles famosos drives de gado? Bem, à medida que a rede ferroviária se expandia para o oeste, tornou-se muito mais fácil e eficiente transportar o gado por comboio do que em longas e árduas viagens de gado. Vejo, faz sentido. Os caminhos de ferro devem ter transformado realmente a indústria pecuária. Exatamente. Os dias em que os Cobs pastoreavam milhares de gado de cornos longos nas grandes planícies estavam a chegar ao fim quando as linhas ferroviárias chegavam mais a oeste. Uau! Isso deve ter sido o fim de uma era. Aquelas movimentações de gado soavam como uma parte essencial do oeste americano. Eram. Mas as ferrovias trouxeram progresso e modernização, mesmo que isso significasse o desaparecimento daquelas icônicas movimentações de gado. É incrível como a tecnologia pode perturbar os modos de vida tradicionais assim. Imagino que muitos Cobs estavam desempregados. Tens razão. Muitos vaqueiros tiveram de encontrar novos trabalhos à medida que as deslocações do gado desapareciam.
mas as ferrovias também abriram novas oportunidades econômicas. Lição 19. Os Jogos Olímpicos e a política. Ayana, sabia que o Comitê Olímpico Internacional tenta manter as Olimpíadas o mais não políticas possível? A sério? Não me apercebi disso. Por que é que isso acontece? Bem, o COI acredita que os Jogos Olímpicos devem ser uma celebração do desporto e das conquistas atléticas, não um palco para declarações ou agendas políticas. Isso faz sentido. Os Jogos Olímpicos devem aproximar o mundo através de uma competição amistosa. Exatamente. O objetivo do COI é manter o espírito olímpico de desportivismo e camaradagem, sem deixar que as questões políticas ofusquem os eventos desportivos. É uma posição interessante. Mas imagino que nem sempre seja fácil manter a política fora dos Jogos Olímpicos, não é? Tens razão, é um desafio constante. Houve muitos casos de países e atletas a utilizarem as Olimpíadas para fazer declarações políticas. Posso ver como isso seria frustrante para o COI. Devem percorrer uma linha tênue entre permitir a liberdade de expressão e manter o foco no desporto. Definitivamente. Mas o COI continua firme na sua convicção de que os Jogos Olímpicos devem ser um evento politicamente neutro, focado na celebração do potencial atlético da humanidade. Lição 20. Aventura de paraquedismo. Ayana, já alguma vez andou a saltar de paraquedas? Não, não o fiz. Mas sempre quis experimentar. Como é que é? É uma experiência incrível. A emoção da queda livre e de ver o mundo tão alto é diferente de qualquer outra coisa. Uau! Isso soa fantástico. Posso imaginar que a adrenalina deve ser incrível. É mesmo. Os primeiros segundos de queda livre são pura alegria. Sentem-se como se estivéssemos a voar. Aposto. E depois o paraquedas dispara e flutuamos suavemente de volta à Terra, certo? Exatamente. O passeio de paraquedas é tão tranquilo e sereno após a descarga inicial de adrenalina. Parece a combinação perfeita de excitação e tranquilidade. Eu adoraria experimentar um dia. Deveria definitivamente. O paraquedismo é realmente uma experiência de lista de desejos. As vistas são de tirar o fôlego. Lição 21. O primeiro voo do Império. Ayana, sabia que o primeiro voo de avião motorizado no Império Britânico teve lugar em 1909? Não, não sabia disso. Onde é que aconteceu este voo histórico? Ocorreu em Beddek, Nova Escócia, na Estação Experimental Alexander Graham Bell. Uau! Isso é fascinante. Não sabia que o Canadá desempenhava um papel tão precoce na história da aviação. Exatamente. O voo durou apenas cerca de meia milha, mas foi um marco significativo para a aviação. Miami? Isso não parece muito longe, mas acho que foi o início de uma coisa revolucionária. Absolutamente. Foi a primeira vez que uma aeronave projetada e construída no Império Britânico tinha conseguido um voo motorizado e controlado.
Deve ter sido uma visão fantástica de se testemunhar naquela altura. Que tipo de avião era? Era um projeto de Bell e da sua equipa, chamado Silver Dart. Um biplano pequeno e leve que conseguia aquele voo histórico de meia milha. Lição 22. Wi-Fi gratuito e pequeno almoço. Ai, Ana, sabia que a maioria dos hotéis hoje em dia oferece acesso Wi-Fi gratuito e pequeno almoço? Oh, a sério? Isso é tão conveniente. Adoro quando os hotéis incluem essas comodidades. Eu também. Torna muito mais fácil viajar. Não tem de se preocupar em encontrar um lugar para comer ou pagar pela internet cara. Absolutamente. E o pequeno almoço gratuito é uma excelente maneira de começar o dia. Pode abastecer-se antes de explorar a cidade. Exatamente. E com acesso Wi-Fi gratuito, pode manter-se ligado e partilhar todas as suas aventuras nas redes sociais. Definitivamente. São as pequenas coisas que fazem uma grande diferença quando estamos longe de casa. Definitivamente. Os hotéis que oferecem esses extras realmente se destacam nos dias de hoje. Absolutamente. Tornou-se uma expectativa para muitos viajantes. Com certeza. É uma boa regalidade que torna a experiência geral muito melhor. Lição 23. Compras tardias. Ai, Ana, sabia que algumas lojas da cidade ficam abertas até tarde? Oh, a sério? É bom saber isso. A que horas fecha a maioria deles? A maioria fecha por volta das 22 horas, mas há alguns que ficam abertos ainda mais tarde. Uau! Isso é conveniente. É bom ter algumas opções para compras até tarde da noite. Definitivamente. É ótimo para pessoas que trabalham longas horas ou querem navegar depois do jantar. Absolutamente. E é perfeito para recolher qualquer item de última hora antes de voltar para o hotel. Exatamente. Não tem de se apressar para chegar às lojas antes de fecharem. Isso é um bom ponto. Dá-lhe mais flexibilidade com a sua programação. Definitivamente. E é bom ter a opção de fazer uma pequena loja de vitrine à noite. Lição 24. Exposição de sucesso. Olá, Ana. Ouvi dizer que a sua recente exposição de arte foi um grande sucesso. Oh, sim. Foi ainda melhor do que eu esperava. Recebemos tanto feedback positivo. São notícias fantásticas. Tem planos de fazer outra exposição no futuro? Estamos definitivamente a considerar isso. A resposta foi tão encorajadora que já estamos a começar a planear a próxima. É ótimo ouvir isso. Deve ser muito gratificante ver o seu trabalho árduo ser recompensado assim. É absolutamente verdade. Estou muito grato pelo apoio que recebemos da comunidade. Posso imaginar. É sempre validador quando as pessoas apreciam a arte que criamos. Definitivamente. É o que me mantém motivado para continuar a ultrapassar os meus limites criativos. Aposto que, bem, estou muito feliz por ti.
Este deve ser um momento tão excitante. Aula 25. Instrumentos musicais. Olá, Ana. Ouvi dizer que há alguns instrumentos musicais interessantes na nova exposição de arte. Oh, a sério? Não sabia disso. Que tipo de instrumentos tinham em exposição? Ouvi dizer que tinham coisas como um piano, um órgão e até um tambor de chaleira. Uau! Um tambor de chaleira? É um instrumento tão invulgar. Adorava ver isso. Eu sei, certo? E o piano e o órgão são clássicos, mas ainda fascinantes de ver de perto. Definitivamente. Deve ser muito fixe poder interagir com esses instrumentos. Absolutamente. Aposto que tem pequenos cartazes a explicar como cada um funciona. Isso seria muito informativo. Adoro aprender sobre a mecânica dos instrumentos musicais. Eu também. Isso dá-nos uma nova apreciação pela arte que é necessário para interpretá-los. Lição 26. Limites de tamanho de bagagem. Ai, Ana, viu as orientações atualizadas sobre o tamanho da bagagem das companhias aéreas? Não, não o fiz. Quais são as novas regras? Quero ter a certeza de que faço as malas corretamente para a minha próxima viagem. Bem, as dimensões não podem ser maiores do que 22 por 14 por 9 polegadas. Oh, é bom saber. É um limite de tamanho bastante específico. Vou ter de verificar novamente as minhas malas. Sim, estão a tentar uniformizá-lo entre as companhias aéreas. Torna mais fácil para todos. Definitivamente. É frustrante quando as regras variam de uma companhia aérea para outra. Totalmente. Desta forma, saberá o que esperar, independentemente da transportadora que voar. Exatamente. Tira as adivinhações da embalagem, o que é muito útil. Absolutamente. E garante que as malas de todos caberão nas caixas suspensas. Lição 27. Mantendo-o baixo. Ei, Ana, mal consigo ouvir-me pensar com este nível de ruído. Precisamos de o manter baixo, não acha? Tens razão, John. Não queremos incomodar os outros passageiros. Vamos falar mais suavemente. Absolutamente. Deveríamos ter consideração por todos os que nos rodeiam. Concordado. Não quero causar uma cena ou ter olhares sujos. Eu também não. Ainda podemos ter uma conversa envolvente, apenas num volume mais razoável. Exatamente. Não há necessidade de gritar para transmitir o nosso ponto de vista. Definitivamente. Fico feliz por estarmos na mesma página sobre isto. Eu também. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio perfeito. Tens esse direito. Vamos continuar a nossa conversa, mas mantê-la calma e calma? Lição 28. O dilema corporativo. Ai, Ana, sabia que as corporações muitas vezes não estão motivadas para examinar de perto o impacto das suas ações? A sério? Isso é interessante. Por que é que acha que é esse o caso?
Bem, as corporações estão focadas principalmente na maximização dos lucros e do valor para os acionistas. Podem nem sempre considerar as consequências sociais ou ambientais mais amplas das suas decisões. Entendo. Portanto, o impulso para os lucros pode por vezes ofuscar outras considerações importantes? Exatamente. As empresas estão muitas vezes mais preocupadas com o resultado final do que em ser social ou ambientalmente responsável. Isso é um pouco preocupante. Acha que existe uma maneira de incentivar as corporações a estarem mais atentas ao seu impacto? Existem algumas iniciativas, como programas de responsabilidade social corporativa, que visam fazer isso. Mas, em última análise, requer uma mudança cultural na forma como encaramos o papel das empresas na sociedade. Faz uma boa observação. É uma questão complexa sem soluções fáceis. Definitivamente. Mas acredito que se conseguirmos encontrar maneiras de melhor alinhar os incentivos das empresas com o bem público mais amplo, poderemos fazer progressos. Lição 29. Balanço de energia no Golfo. Bom dia, Ana. Viu as notícias sobre a mudança da dinâmica do poder na região do Golfo? Sim, tem sido um tema quente ultimamente. A balança de poder parece estar a pesar muito sobre a paisagem geopolítica que aí se encontra. Absolutamente. Com as tensões a aumentar, é crucial que todas as partes envolvidas encontrem uma solução diplomática para estas questões de grande momento. Concordo. O recurso à ação militar só iria desestabilizar ainda mais a região. É necessária uma abordagem delicada para lidar com estas questões complexas. Definitivamente. Os líderes precisam de considerar cuidadosamente as ramificações das suas decisões. Um movimento errado pode fazer com que a situação se descontrolasse. Isso é um bom ponto. Têm de evitar a escalada das tensões e encontrar uma maneira de desescalar a situação através de negociações ponderadas. Exatamente. É um jogo de alto risco, mas o bem-estar de toda a região está em jogo. Estabelecer-se o equilíbrio certo será crucial. Não podia estar mais de acordo. Este é um momento crítico que irá moldar o futuro do Golfo nos próximos anos. Absolutamente. Só podemos esperar que os principais intervenientes tenham a visão e a sabedoria para fazer as escolhas certas para o bem maior. Lição 30. A diversidade da Austrália. Ai, Ana, sabia que a Austrália consiste em mais do que apenas o continente? A sério? Sempre achei que era apenas o continente das grandes ilhas. O que mais existe? Bem, a Austrália é composta pelo continente, mais uma série de ilhas vizinhas e territórios de outras partes do mundo. Fascinante. Não sabia que o país tinha tanta diversidade geográfica para além da massa de terra principal. Exatamente. É uma mistura bastante eclética, com ilhas como a Tasmânia, a Ilha do Natal e as Ilhas Cocos, Keeling. Uau! Não fazia ideia. Isso contribui realmente para a singularidade da Austrália como um todo. Absolutamente. É um testemunho da rica história do país e das influências culturais de todo o mundo. Dá-me vontade de explorar mais da Austrália para além do continente. Há claramente muito mais para descobrir.
Definitivamente. É um país diversificado e fascinante com tantas joias escondidas à espera de serem exploradas. Lição 31. Uma boa noite de sono. Bom dia. Dormiu bem ontem à noite? Bom dia, John. Sim, tive uma noite de sono fantástica. E tu? Dormi como um tronco. Foi uma das melhores noites de sono que tive há muito tempo. É maravilhoso ouvir isso. Uma boa noite de sono faz tanta diferença na forma como se sente durante o dia. Absolutamente. Acordei a sentir-me revigorado e energizado, pronto a enfrentar o dia. O mesmo aqui. Não há nada como aquela sensação de descanso depois de uma noite tranquila. Concordo. É incrível como um bom sono pode melhorar o seu humor e produtividade. Definitivamente. Acho que quando estou bem descansado, estou muito mais focado e capaz de lidar com as tarefas com mais eficiência. Exatamente. Uma boa rotina de sono é tão importante para o bem-estar físico e mental. Lição 32. Um olhar intemporal. Olá, Ana. Estive a pensar em redecorar a minha sala de estar. O que acha que lhe daria um aspecto limpo e intemporal? Essa é uma ótima pergunta. Sugiro que opte por uma paleta minimalista e neutra com materiais naturais para criar uma estética atemporal. Oh, isso soa intrigante. Pode dar mais detalhes sobre o que tem em mente? Absolutamente. Estou a pensar algo como paredes brancas nítidas, combinadas com detalhes em madeira quente e talvez algum mobiliário elegante e moderno. Isso pode funcionar muito bem. Daria ao espaço uma sensação agradável, arejada e sofisticada. Exatamente. E os materiais naturais acrescentariam esse elemento de intemporalidade, sem fazê-la parecer datada. Gosto muito dessa ideia. Que tipo de acessórios recomendaria para complementar esse look? Sugiro manter a simplicidade com talvez alguns elementos texturais subtis, como uma boa manta de lã ou linho, e talvez alguns vasos de plantas para um toque natural. Isso soa perfeito. Daria ao quarto uma sensação limpa e organizada, mas ainda assim o faria parecer acolhedor e convidativo. Lição 33. Flores a desabrochar e diversão de verão. Olá, Ana. Já reparou como as flores estão a florescer lindamente nesta estação? Sim, adoro ver todas as cores vibrantes. O verão é a altura perfeita para desfrutar da natureza. Concordo. E o tempo quente significa que podemos nadar também. Tens planos divertidos para o verão? Estou ansioso para uma viagem à praia. A brisa do oceano e a água fria soam tão refrescantes. Isso soa maravilhoso. Acho que posso planear uma caminhada nas montanhas. As vistas são de tirar o fôlego nesta altura do ano. Oh, uma caminhada parece adorável. Terá de partilhar algumas fotos quando for. Definitivamente. Tenho a certeza de que as flores silvestres vão sair com força total. Mal posso esperar para vê-los. O verão é a minha estação favorita, há tanto para desfrutar.
Absolutamente. Os dias mais longos e o céu ensolarado levantam sempre o meu ânimo. Lição 34. Deliciosa cozinha vietnamita. Olá, Ana. Ouvi dizer que recentemente foste ao Vietnã. Como era a comida? A comida no Vietnã era absolutamente deliciosa. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Ou a sério? Quais eram alguns dos teus pratos favoritos? O pho estava fora deste mundo. O caldo era tão saboroso. E os sanduíches banh mi. Yum. Banh mi, hein? Ouvi dizer que são fantásticos. O que os tornou tão bons? O equilíbrio perfeito entre ingredientes salgados, picantes e crocantes. Podia comer um todos os dias. Agora estou com fome de comida vietnamita. Talvez eu tenha de planear uma viagem para lá em breve. Definitivamente deveria. A cultura e a gastronomia são tão vibrantes e emocionantes. Mal posso esperar. Obrigado pela deliciosa recomendação. Lição 35. Diversão de festa à fantasia. Ai, Ana, ouviu falar da festa à fantasia deste fim de semana? Sim, estou tão entusiasmado. Sabe como vai vestir-se? Estou a pensar em ir como um bruxo. Um manto comprido e um chapéu pontudo seriam perfeitos. Oh, isso soa como um fantástico traje. Estou a planear ser uma bruxa. Uma bruxa, não é? Já consigo imaginar-te com um vestido preto e um chapéu pontudo. Exatamente. Quero realmente comprometer-me com o olhar. E quanto a si, algum acessório planeado? Vou definitivamente levar uma varinha mágica. Talvez até faça crescer uma barba falsa. Ah, o look completo de bruxo. Adoro isso. Isto vai ser muito divertido. Definitivamente. Mal posso esperar para ver todos os figurinos criativos.